paz do Senhor para a igreja, amém? Amém? Vamos fazer a leitura do texto. Queria pedir ao Senhor, por favor, Tito capítulo 2, versículos 1 a 10. Temos aqui vários companheiros, né? Então vamos dividir. Eu sei que vai ficar mais leve para mim, né? Ontem nós dividimos com o pastor, hoje dividimos com outro pastor. Vai ser bênção. Glória a Deus. Estaremos aqui tratando dessas verdades hoje. Tito 2, 1 a 10. A paz do Senhor a todos. Tito capítulo 2, a partir do verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, e amarem seus maridos, e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Não tenham nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Glória a Deus. Podem tomar assento. Deus abençoe o pastor. Leitura perfeita. Nós queremos louvar a Deus por isso. Ontem nós falamos do líder autocrático, liberal e o democrático. Vamos lá, página 3 ainda. Preparo espiritual do líder é o tópico que nós estaremos tratando aqui nesta manhã. Eu digo assim: cientistas e mestres na área de administração elaboraram listas sobre qualidades que o obreiro deve possuir. Anotamos com singeleza de alma as mais comuns. Aí eu coloco, primeiro, competência; segundo, visão; terceiro, iniciativa; quarto, serenidade; quinto, entusiasmo; sexto, autenticidade. Então são muitas coisas aí na vida do líder para o seu preparo espiritual. Mas vamos por etapa. Em primeiro lugar, a palavra, fale comigo, competência. O líder de visão administrativa precisa diligentemente conhecer o conteúdo do seu trabalho, bem como o grupo com o qual trabalha. Para poder conhecer o conteúdo do seu trabalho e o grupo que ele trabalha, ele precisa desta qualidade espiritual, ministerial, que é a competência. E a coisa mais gloriosa que existe para o membro é estar trabalhando com um líder competente, porque sabe que o trabalho vai acontecer, o trabalho vai andar, não haverá aquela morosidade no tratado, no trabalho, no dia a dia, porque o líder é competente. O líder competente, ele é aquele camarada que quando ele aponta alguma coisa, ele sabe que ele vai executar, tem um alvo, tem meta, e ele sabe que vai chegar. Porque a pior coisa que tem é quando nós estamos trabalhando com o líder apresenta um monte de projetos, um monte de coisas, e o membro já sabe que ele não vai fazer nada daquilo. Já sabe que não vai fazer. E isso vai caindo no descrédito.
E é muito ruim para o líder quando ele cai no descrédito. Ele fala do púlpito, aí o irmão lá no banco, e que nada, ele falou isso aí, mas não vai fazer nada. Nada disso vai acontecer. Exemplo, olha, irmãos, nós estamos em setembro, meado para o final de setembro, até dezembro nós vamos mudar a fachada da igreja. Aí faz aquela coisa, um alarido, faz campanha na igreja, e um membro lá no banco sabe que ele não vai fazer. Ainda dizem, que em dezembro não sai nada. Se sair daqui a 2 anos, 3 anos, já sabe que o líder não vai fazer porque faltou nele a incompetência. É melhor ele não falar. É melhor ele ficar quieto e deixar que as coisas acontecem. Agora, desde que ele é líder, o melhor é que ele tenha competência para falar e fazer aquilo que ele predeterminou. Aí o povo passa da credibilidade ao seu líder. E é glorioso quando os liderados acreditam na visão do líder. Número 1, eu digo assim: o líder que visa uma liderança eficaz precisa descobrir a inspiração do grupo e ter a capacidade de conduzi-lo a atingi-la. Segundo, o líder que possui essas grandes qualidades pode aprimorar a sua habilidade motivacional, compreendendo as pessoas e o que faz com que deem o seu melhor. Ele observou, ele conhece a pessoa, ele descobre na pessoa a sua aspiração, no caso o grupo, ele descobre a sua capacidade, ele tem a capacidade de conduzir o grupo a atingir aquele alvo, aquela meta, aquela proposta, aquele propósito estabelecido para o grupo. Então isso cabe ao líder ter essa visão. E eu coloquei 2 coisas aí, queria que vocês me ajudassem. 3, letra A, todos juntos, bem alto. As pessoas... Segundo lugar, senso de participação, sentimento que... E terceiro lugar, é necessário... Muito obrigado. O nome disso aí hoje, a palavra técnica hoje, para os mais novos, tá? O nome disso não é só ser cheio do Espírito Santo. O líder não é só cheio do Espírito Santo. O nome disso hoje, a palavra técnica, os pastores que estão aqui sabem muito bem, é gestão de grupo. Essa é a palavra da moda, tá? Gestão de grupo. O camarada... ele sabe trabalhar com um grupo que Deus colocou em suas mãos. A gestão de grupo envolve essas 3 coisas. Quando você tem essa visão de gestão de grupo, ontem eu falei a palavra cri-cri, e hoje tomando café no hotel com um irmão, aí ele falou, não anotei aquela palavra ontem, cri-cri. Por mais que o personagem seja cri-cri, o líder não pode desmerecê-lo. Tá? Ele é cri-cri, ele é problemático, mas o líder tem que aprender que ele foi chamado para liderar os cri-cris também. Por exemplo, deixa eu ajudar os irmãos. Vocês podem até querer levar para o outro lado, não tem problema nenhum. Escola bíblica, nós trabalhamos algumas coisas para levar pastores a pensar mesmo. Vocês já leram na Bíblia, procure a conhecer o estado de suas ovelhas? Todo mundo gosta, não gosta? Todo mundo gosta disso aí. É Provérbios. Salomão ele fala assim, procure a conhecer o estado de suas ovelhas. É lindo quando os pastores ministram isso, ensinam, mas o viver isso aí é mais importante, porque o texto não para por aí. Olha só, procure a conhecer o estado de suas ovelhas. Olha a outra parte, e põe o teu coração no gado. Aí, pastor, isso aí quase não é comentado. Eu sou meio abusado nesse sentido, longe de vaidade, mas eu quero trabalhar essa verdade com vocês. Eu preciso procurar aprender a conhecer o estado das minhas ovelhas, mas eu tenho que colocar o meu coração no gado. O gado é ovelha também.
o gado é ovelha também. Só que no meio do rebanho tem cabrito e tem bode. Eu só quero apacentar a ovelha. Aí é fácil. Eu tenho que aprender a apacentar cabrito, aquele que pula e esperneia, e o bode também. Agora eu vou ajudar os líderes que estão aqui, tá? Na igreja, vem para nós apacentarmos gado. Colocar o coração no gado. É mais do que procurar conhecer o estado das ovelhas. Pôr o coração é pôr toda a sua dedicação no gado. É aprender a cuidar do gado. Eu vou falar isso com vocês aqui. Do mesmo jeito que eu tenho prazer em ser pastor de ovelhas, o culto normal aqui, a ovelhinha e tal, entra um endemoniado, a ovelha, quando o endemoniado se manifestar querendo quebrar aquela câmara, a ovelha vai ficar, Jesus, tem misericórdia, Senhor, vai estar orando, que é uma coisa maravilhosa a ovelha orando, né? Ah, Senhor, tenha misericórdia. A ovelha é assim, é toda reservadinha, a ovelha. O cabrito vai espernear logo, pelo amor de Deus, segura essa câmera aí, vai gritar no meio do culto. O bode, pastor, eu tenho uns irmãos lá na igreja que eram bem bodes, graças a Deus. Duvido que o ímpio chega aqui no púlpito, se tiver o bode aí no meio. Ele sai logo, o que está pegando? Peraí, meu irmão, peraí. Ele sai de lá da ponta, já repreende o ímpio aqui, ó, o endemoniado, o bode. Se o camarada quiser quebrar a câmera, ele já pega por aqui, ó. Bota lá fora. Eu sei que deve ter alguns assim na tua igreja. Eu sei que deve ter. Tem. Eu sei que tem. Sempre tem, né? Ô rapaz, ele às vezes não é nem aquele camarada que está muito com o pastor. Mas numa hora dessa o comportamento dele é assim. Não, peraí, com o pastor não, rapaz, vem cá. Não, vou te colocar lá fora, tem que aprender a respeitar pastor. Então, quando a Bíblia manda ter o coração no gado, o pastor ele tem que ter a visão, dá o nome de gestão de grupo do rebanho. Ele é pastor de todos, da ovelhinha, do cabrito. Eu sei que tu não gosta de ouvir isso, e do bode. Lá na igreja tem uns camaradas assim, mas não aprontam na porta da igreja mesmo. Duvido. E presbítero, hein? E presbítero. Tem um evangelista. O evangelista e o presbítero. Eu contei há uns 8 anos atrás, eu acho, que eu conheci um pastor. Eu conheço um pastor, o nome dele é pastor Davi. Ele tem um obreiro na igreja dele, tem 60 e poucos anos. É ex-policial. Obrigado, chegou, né? Aleluia. A primeira vez, eu estou vendo hoje o meu livro, aqui o meu livro Escatologia Bíblica. Eu mesmo não conhecia, só por foto. Está pronto. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Vocês vão ser os primeiros a adquirir esse livro. A doutrina das últimas coisas numa metodologia simplificada. Eu falo daqui dos sinais que antecedem a vinda de Jesus até a eternidade. Depois eu falo um pouquinho dele. Deixa eu falar do bode. Aí o pastor, ele tem um pastor no ministério dele que tem 60 e poucos anos. Esse pastor foi PM. Mas esse pastor também, antes de ser crente, teve uma vida torta de bandido, não aprontar com ele, com ninguém mesmo, onde ele estava. Aí, onde esse pastor mora é próximo à igreja. Eles põem uma boca de fumo na esquina de onde mora esse pastor. Até hoje, esse pastor, até hoje ele age assim. Ele vai lá na boca de fumo, olha lá para os 4, 5, e Rio de Janeiro, meu irmão. Tem que ter autoridade e disposição. Ele olha lá para os 4, 5, 6, 7, ele não tem esse negócio não, 8. Aí ele chega, bom dia, tá tudo bem, né? Vocês colocaram um negocinho aqui, né? Vou fazer o seguinte, eu vou ali na frente, eu vou lá na igreja. Eu quero, quando voltar, não encontrar mais vocês aqui, tá bom? Tá? Eu estou indo lá. E quando eu voltar, não quero ver mais nada aqui. Ele vai na igreja. Quando ele volta, não tem mais nada. Ele só fala isso, ele não perde muito tempo. Ele só fala isso. Não perde muito tempo. Ele vai lá, quando ele volta, não tem mais nada. 6, 7, 8, já mudaram dali, já foram para outro lado. Ele é assim.
Mas eu contei há 8 anos atrás na igreja, que o pastor Davi, quando termina o culto, ele é o último a sair, e esse pastor, hoje deve ter uns 65 anos, ele fica na porta da igreja. Ele espera o pastor entrar no carro, olha só, espera o pastor entrar no carro, o pastor entra no carro, ele liga o carro dele, ele vai até a próxima esquina. Quando o pastor vai embora, ele retorna para casa, ele vai para casa. Pode ser 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, ele fica até o pastor ir embora. Eu contei isso na igreja eu contei por contar. Irmãos, esse evangelista lá na igreja, que eu estou comparando ele hoje aqui como bode, e um presbítero, até hoje, duvido, que eles vão embora. Quando um vai, o outro fica. Às vezes, na maioria das vezes, ficam os dois. Duvido. Acaba o culto, eu fico resolvendo um monte de coisas, batendo papo e tal, eles ali. Quando eu vou embora, ligo o meu carro, eles vêm para a esquina da igreja, aí ficam ali, vem pastor. Aí eu saio com o meu carro, quando eu faço a curva, é que eles vão embora para casa. Eu nunca pedi para eles fazerem isso. Nunca pedi. Mas eles fazem. Ninguém chega no púlpito. Se eles estiverem no púlpito, eles já saem do púlpito. Se o obreiro não vê, eles já. Que lá no plenário também tem alguns assim, tá? Mas esses dois descem do púlpito, já vai lá em barreira para o camarada não chegar aqui, querer jogar isso no chão, querer aprontar com o pastor. Então, quando Salomão ele disse, procura conhecer o estado de suas ovelhas, é algo maravilhoso. Mas essa outra parte, chegando em casa, você vai estudar mais ela, você vai ver detalhes que eu estou falando aqui, ainda que detalhes é coisa de Roberto Carlos, né? Mas você vai ver coisas ali profundas a respeito disso. Da última parte que diz, põe o teu coração no gado. O que eu quero dizer para a igreja, que pastor, ele cuida do gado. Ele cuida de todos, ele tem que colocar o coração dele no gado. Quando ele põe o coração no gado, ele aprende a compreender. Ele passa a compreender que na igreja tem aqueles que têm comportamento de ovelha, tem aqueles que têm comportamento de cabrito, tem aqueles que têm comportamento de bode, e ele é pastor de todos. Ele não pode desprezar. Abraçou a ovelha, mas o bode está lá todo durão, mas tem que chegar lá perto do bode também. Ele tem que aprender a ser gestor de grupo. Ele tem que saber que todos são importantes na igreja. Porque enquanto o bode está agindo, o cabrito está esperneando, vendo o problema, a ovelhinha está orando. Mas tem coisas que a ovelhinha não vai fazer. Quem vai fazer é o bode. O bode logo vai se manifestar, vai dizer, não, pastor, peraí, vamos ver isso assim. Eu não estou dando legalidade aos irmãos a se levantarem contra, não. Eu estou falando de comportamento, eu estou falando de coisas que acontecem, e o pastor foi chamado para administrar isso. É exatamente aqui, envolvido na competência, o preparo espiritual do líder. E eu tenho certeza que pós essa escola, muitos irmãos que estão aqui vão pensar melhor na membresia que Deus colocou em suas mãos, porque nem todo mundo é carneirinho, mas todos são gados, e eu tenho que aprender a colocar o meu coração no gado. Você pode dizer amém? Vamos ver embaixo, o número 3, o líder pode instilar a visão, recrutar trabalhadores e delegar responsabilidade. Mas o que garantirá que as pessoas permaneçam em seus postos com o devido entusiasmo para manter o esforço por um período prolongado de tempo é a motivação, que essa palavra está sendo muito distorcida hoje, mas é aquela motivação de ser crente, de ser abençoado, de ser um homem voltado para as coisas espirituais. Por último, o líder será bem-sucedido quando os seus seguidores forem motivados a obter sucesso. Além da competência, ainda veremos algumas qualidades do líder na atualidade. A segunda proposta é a palavra visão. Fale comigo, visão. O líder precisa buscar conhecimento a fim de melhor controlar os fatos. Assim, esse líder poderá ter melhor visão de conjunto e de
particularidade. Essa visão aqui não é aquela visão, estou vendo aqui uma águia, estou vendo aqui uma pomba, Jesus vai batizar com o Espírito Santo, que pomba é o Espírito Santo. É mentira, pomba não é Espírito Santo. A pomba simboliza o Espírito Santo, é símbolo. Quem comprou o meu livreto ontem sobre Espírito Santo, vocês vão ver que é um dos símbolos do Espírito Santo. Como também azeite não é Espírito Santo, óleo não é Espírito Santo. E eu vejo irmãos ainda usando esses termos, que o azeite é o Espírito Santo. Não é. O óleo, o azeite simboliza, a pomba simboliza o Espírito Santo. São símbolos, não é o Espírito Santo, ok? Vamos mais embaixo, que aqui já está bem dissecadinho. A terceira qualidade que nós encontramos aí é iniciativa. Fale comigo, iniciativa. Iniciativa não é nada mais, nada menos do que a coragem de assumir responsabilidade. O obreiro que tem esse tipo de comportamento raramente irá fracassar. Aí, meu irmão, eu quero que vocês leiam o número 1 e o número 2. Vamos lá? Bem alto. Número 1, a igreja. Lembremos-nos. Vamos ver o 2. O líder eficaz precisa de capacidade de ação. Ora, ele puxa o grupo, ora... Isso. Quando você vê que o negócio está ficando um pouco parado, antes que pare tudo, o líder tem que ter a iniciativa. Se ele não tiver esse comportamento, eu digo aí, esse tipo de comportamento, raramente, aliás, o obreiro que tem esse tipo de comportamento raramente irá fracassar, porque ele já viu o problema de antemão. Aí ele vendo o problema de antemão, ele vai trabalhar com seus liderados. E como ele trabalha com seus liderados? Primeiro, ele puxa, tem horas que não tem jeito, ele tem que puxar o grupo, conscientizar o grupo do trabalho. Aí o grupo é conscientizado do trabalho, mas alguns ainda não entenderam. Tem horas que ele tem que empurrar o grupo também. Vamos lá, meu irmão, nós vamos conseguir. Em nome de Jesus vai dar certo. Não é a palavra mágica de pregador de cima de púlpito, não, né? A palavra mágica é essa, ó. Eu declaro, eu determino. Aí muda a voz. Eu profetizo. Que usa essa linguagem. Não é isso. Pregador nenhum resolve problema de grupo. Líder nenhum resolve problema de grupo. Quem resolve é o nome. Aí ele tem que mudar a frase, ele tem que aprender a colocar Deus como seu guarda, como eu falei ontem. Tem que aprender a colocar Deus na frente. Como o pregador deve agir? Aqui, ó. Em nome de Jesus eu declaro, em nome de Jesus eu determino, em nome de Jesus eu profetizo. Não é Lauri que resolve, é o nome Jesus. Quantos amam o nome Jesus aqui? Por que o nome Jesus? Onde está isso na Bíblia? João 15:5. Há 2000 anos atrás ele disse assim, ó: sem mim, nada. Nada podeis fazer. Tem que ser através do nome dele. Por quê? Marcos 16:17 ele disse: em meu nome orarão pelos enfermos, enfermos serão. Em meu nome expulsarão. Filipenses 2, 9 e 10, Paulo diz: Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome, que é sobre todos os nomes, para que diante do nome Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse. Dá pena de ver essa turma por aí, achando que eles vão resolver os problemas da igreja, quando não é. É mais fácil tu colocar o nome. Atribui a Cristo o que deve ser feito, a glória, a honra, o louvor, a adoração. Sabe o que Paulo ele fala sobre isso, pastores? Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, ele diz assim, ó: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então é o nome Jesus. Tem horas que o obreiro, o líder, ele puxa o grupo, mas tem horas que ele empurra o grupo, e o grupo passa a entender que para trabalhar com esse pastor é assim.
Porque também, se o pastor entrar pelo caminho da morosidade, como eu coloco aí, meu irmão, não adianta. O grupo é o reflexo do seu líder. O grupo vai entrar pelo caminho da morosidade, vai se acostumar e vai daqui a pouco para tudo. Estaciona. A obra de Deus estaciona. Jesus, ele nunca trabalhou desse jeito. Jesus sempre teve essa dinâmica. Teve uma vez que ele foi orar, levou Pedro, Tiago e João. Levando Pedro, Tiago e João, ele falou, ficai aqui, eu vou além orar. Foi lá, orou 1 horinha. Voltou, encontrou dormindo. Aí ele foi lá, olha só o líder. Olha o jeitão de Jesus. Rapaz. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estava falando com homens de autoridade. E Jesus usou essa autoridade para eles, para despertá-los. Jesus, ele repreendia essa morosidade. Ele não aceitava essa morosidade. O apóstolo Paulo tinha a mesma visão. Quer ver? Vou fazer uma pergunta. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui? Diga aleluia. Eu também. Sabe como Paulo diz que o crente pode ser cheio do Espírito Santo? Vocês já leram Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas... Todo mundo achou bonito, né? Enchei-vos do Espírito. O pregador que às vezes... Me perdoe. Vocês ouvirem isso, para esses pregadores eu não peço perdão não, mas os pregadores que falam, enchei-vos do Espírito, às vezes acordam 11 horas da manhã e vão ouvir DVD de pregador para poder pregar à noite. São pessoas que não estão nem aí com a obra de Deus, mas são pregadores. Paulo, quando fala para esses pregadores, ele repreende a morosidade, ele repreende essa coisa de comodismo. Onde, pastor? 2 versículos só. Primeiro, ele fala isso no 18, mas no 14, ele diz assim, ó, ele fala para essas pessoas se levantarem literalmente. Ele manda se levantar no versículo 14. No versículo 16, o 14 ele diz assim, pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Aqui, ó, já começa cedo mesmo a aplicação bíblica na sua vida. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. 14. Aí 15 ele mostra a pressa de Deus. Ele fala assim, ó, remindo o tempo, é remir o tempo, é aproveitar o tempo. Aí ele define dizendo, porquanto os dias são maus. Aí ele entra no 18 dizendo, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Para ser cheio do Espírito, eu tenho que sair do meu estado de inércia, de ostracismo espiritual. Tem hora que ele puxa o grupo, e tem horas que ele empurra o grupo. O obreiro, o líder, que tem iniciativa, ele age desta forma. Aí o pastor vai dizer, a partir do mês que vem teremos aqui oração tal hora. Ele pode acreditar que a partir do mês que vem, no dia que o pastor falou, nem que ele esteja sozinho, mas o pastor vai estar de joelho aqui orando, porque ele disse que estaria orando. Aí aquele pastor, aquele obreiro que cri, aquele obreiro que aparentemente parece o bode, vai chegar aqui até para ver se o pastor veio mesmo. Ele veio, vai ver o pastor de joelho. Rapaz, é ruim de acompanhar esse camarada. Vou dobrar o joelho também. Já que ele está orando, eu vou orar também. Aí começa a orar com o pastor. Aí o pastor vai descobrindo as qualidades, é colocar o coração no gado, vai descobrindo as qualidades desses homens na igreja que são importantes. Cabe ao pastor descobrir, tá? Isso é gestão de grupo. Mais embaixo, fale comigo, serenidade. É o autocontrole, é saber enfrentar os problemas da vida com a devida segurança e com muita calma, mesmo quando houver alguma incerteza. Serenidade aí é mostrar que o pastor não precisa ser brabo, não precisa ser marrento, ele não precisa usar de autoridade humana para conduzir o grupo, não precisa.
Vocês viram isso no caso de Jesus. Quando Judas entregou a Cristo, eles vieram para prender a Cristo. Aí Pedro, ele não tinha essa serenidade, pega a espada do soldado, que dá o nome dele de Malco, na espada de Malco, e corta a orelha do soldado. Aí Jesus olha para o soldado, olha para Pedro, olha para a situação, mostra serenidade, e olha o que ele faz. Vai lá no chão, pega a orelha do soldado e coloca no lugar. Aí ele manifesta a cura. Aquilo ali mexeu com a vida daquele soldado. Coloca a orelha no lugar. Não é normal. A orelha no chão, meu Deus. Hoje tem os implantes aí e tal, legal. Mas naquela época não. Ele coloca a orelha no lugar. Ainda diz para Pedro: Pedro, aquele que lança a mão da espada cai pela própria espada. Serenidade. Não gritou, não berrou, não fez alarido nenhum. Aí ele chama Pedro e ainda fala assim: eu poderia agora rogar ao Pai, e ele enviará 12 legiões de anjos. Mas ele já tinha falado, ele lembra, Pedro já tinha falado, era necessário que eu fosse entregue nas mãos desses homens maus, dos matadores, enfim, era necessário que a profecia se cumprisse. E nós estamos, como dizer, estamos atrapalhando o cumprimento da profecia, serenidade. Tem muitas coisas que estão acontecendo hoje que Deus já falou lá atrás. Então cabe o pastor estar sempre antenado, ligado, atento aos fatos, às coisas, para poder, numa hora como essa, ter a serenidade. Eu sei que tu é sanguíneo, eu sei que você é explosivo, mas você é pastor, você é líder. E o líder vai se adequando, o líder ele vai pegando o que eu falei ontem à noite no finalzinho, essas experiências ministeriais. E aquele brabo obreiro, aquele obreiro que eu comparei aqui como bode e tal, ele vai aprendendo essas coisas e daqui a pouco vai ser a ovelha mais mansa da igreja. Porque ele foi trabalhado por esse tipo de pessoas. Quer ver? O apóstolo Pedro era isso tudo. Um dia, Pedro, Gálatas capítulo 2, versículos 11 e 13, estava com os judeus, olha só, estava com os gentios, comendo e bebendo, normal ali, com os irmãos. Vieram alguns irmãos da parte de Tiago, judeu, puro judeu, vieram, aí Pedro se afasta dos gentios e abraça os judeus. Paulo, quando vê isso, sabe o que diz o texto? Paulo repreendeu na cara, diz o texto, porque era repreensível, ele tinha que ser repreendido, ele precisava ser repreendido. Paulo repreendeu na cara, sai dali, vão lá para Atos 15, na primeira assembleia, resolve esse problema. Lá na frente, quando Pedro escreve a segunda epístola, já próximo da sua morte, ele fala dos escritos do irmão Paulo, que eram de difíceis interpretações. Ele enaltece Paulo, ele chama Paulo de irmão. Não ficou uma raiz de amargura no coração, porque aquele Pedro que aparentemente era bode, agora já era ovelha. Agora já tinha sido tratado pelo Senhor, já tinha sido cuidado, já tinha apanhado muito. Vocês se lembram? Quando ele negou a Jesus, Jesus olha para ele, 3 vezes ele negou a Jesus, né? Aí o galo cantou. Lá na frente, quando Jesus ressuscitou, 3 perguntinhas básicas. Tu me ama? Amo. Apacenta os meus cordeiros. Tu me ama? Amo. Apacenta os meus cordeiros. Aí a terceira. Me negou 3? Vou te perguntar 3. Para saber se é isso mesmo. Se tu mudou, tu me amas? Aí ele lembra. Aí ele fala, tu sabe de todas as coisas. Aí Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Deus tratou dele de uma forma maravilhosa. Jesus vai embora 10 dias depois, no dia de Pentecoste. Quem é que estava pregando? Era Pedro. Quem era o pregador? Não tinha. Quem iria pregar? Não tinha. Quem seria o preparado para pregar? Não tinha também. Não tinha nada disso. Era um culto normal, era oração. Eles orando, veio o derramado Espírito. E quando, olha só, agora Pedro já não resolve com espada cortando a orelha. Quando murmuraram dizendo, estão todos bêbados. Se fosse o outro Pedro, pegava a espada, caía para cima deles lá.
Aí Pedro se levanta, não é nada disso, ó. Mudei o meu rumo de história, a história aqui, eu mudei o rumo da minha história. O que está acontecendo é a Bíblia que está se cumprindo. Hoje se cumpre o que disse o profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele vai pregando, no final da pregação, quase 3.000 almas aceitam a Cristo como Salvador. Você pode dizer aleluia? É melhor partir para cima e cair no braço, dizer eu sou crente, mas sou macho, ou pregar a palavra? Quantos preferem ficar com a palavra? Digam glória ao nome de Jesus. Foi o que Pedro fez. É assim que acontece. A serenidade no ministério cabe ao líder. Vamos lá. Entusiasmo. Falem comigo bem alto. Entusiasmo. Esta é uma atitude positiva de esperança nas pessoas e na tarefa a que se propõe. Quem comanda, orienta, e orienta precisa desse equilíbrio emocional. Vamos ver o número 1, todos juntos, bem alto. Um líder... Dois, o entusiasmo é contagiante. E é claro que o grupo reage positivamente a um líder entusiasta, sem qualquer tipo de... Não precisa o líder forçar a barra, ele já tem essa coisa nele, ele vai falar, vamos embora, meu irmão, todo mundo para a direita, o povo vai tranquilamente, todos vão, porque vê no líder esse entusiasmo. Mas se vocês observaram aí, eu digo que não adianta só vestir a camisa. Por exemplo, congrega onde, rapaz? Eu sou membro da Assembleia de Deus ali em Xanxerê. Glória a Deus. Tu congrega? Estou congregando lá, tá? Estou congregando lá. Vamos ver o que Deus vai fazer. Não é só isso. Isso daí tu vestiu a camisa. Tu só vestiu a camisa. Está ali, ó, a logo. Assembleia de Deus em Xanxerê. É só a logo. Só isso. Agora tem aquele outro. Congrega onde? Rapaz, eu congrego na nossa igreja. Já mudou. A nossa igreja é ali, Assembleia de Deus em Xanxerê. Que igreja abençoada. Rapaz, tu precisa fazer uma visita à nossa igreja. Nossos cultos são maravilhosos. Tem que ver que igreja. Olha aqui o endereço. Aí você vai dando o endereço da igreja. Ó, o culto é dia tal. Olha, nós temos uma palavra abençoada. Ele vai falando detalhes da igreja. Esse usa a camisa, mas ele soa a camisa. Ele se dá pela obra, ele se envolve pela obra. Qualquer atividade que tem na igreja, ele está junto, ele chega antes do horário, ou ele chega pelo menos no horário. É o camarada que se envolve com a obra. Ele é o regente do coral, ele chega cedo. O dia que ele não é mais o regente, ele é o componente, ele chega cedo também. Ele não chega cedo só porque é o regente, ele chega cedo porque ele é um membro da Assembleia de Deus em Xanxerê. Ele é membro, ele soa a camisa, ele é participativo. Ele é o professor da escola dominical, ele chega cedo. O dia que ele é aluno, ele chega cedo também, porque ele entende que aquela gestão dele parou, agora ele vai fazer outra coisa na igreja. Ou daqui a pouco ele retorna. Ele saiu por um motivo, Deus sabe, um descanso para ele, alguma coisa dessa natureza, para fazer uma reciclagem, ver se era aquilo mesmo que estava sendo feito, era bom. Aí ele vai parar, ele vai analisar, não, quando retornar, eu já vou retornar com essa visão, com essa dinâmica. Nesse tempo que eu não estou de frente, já vou me aperfeiçoar, vou fazer cursos paralelos, vou buscar informação, vou ver o que eu posso fazer para melhorar o meu departamento. É assim que funciona. Ele vai continuar suando a camisa. Ele é líder de irmãs, é líder de homens, é líder de jovem, é líder de adolescente. Agora não é mais, agora ele é componente, ele vai continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque quando ele era líder, ele queria todo mundo com ele. Agora ele é componente, então ele tem que levar todo mundo a estar com o líder, porque ele sabe que o que ele está semeando aqui, ele vai colher lá na frente. O dia que ele voltar a liderar, ele vai ter líderes que trabalham com ele, que se dão por ele, que se gastam por ele, que vestiram a camisa e estão suando a camisa. Você pode dizer amém? Levante a tua mão e diga glória ao nome de Jesus. Fale comigo, autenticidade, bem alto.
O líder deve ser transparente, uma carta aberta. No que dizer de Paulo em 2 Coríntios 3, de 2 a 3? Na autenticidade existem dois princípios básicos. Eu vou falar a primeira parte, vocês a segunda, ok? A primeira, autenticidade na coerência de vida. Toda a igreja, bem alto. Opa, que benção, né? Isso aqui parece até aquela parte da sociabilização. O que é sociabilização? É estar com, é andar com, é viver com, porque o homem é um ser altamente sociável. Esse é o primeiro passo. Agora, como crente, eu usei a palavra aí, com o grupo, pelo grupo, junto com o grupo e para o grupo. Como crente, essa sociabilização também tem respaldo bíblico. Vou usar um texto bíblico aqui, que os pastores que estão aqui usam na reunião de obreiros, quando sabe que o negócio vai azedar, o pau vai quebrar, tem algum assunto difícil que vai dar polêmica. Olha como ele começa a reunião. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Oh, aleluia, amados. Aí é mais espiritual naquele dia, porque ele sabe que o negócio vai azedar. Irmãos, vamos ficar em pé. Vamos ler o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suável é. Ele já está ali, ó, já sabe que o negócio é assim ou não é? Eles vão dizer que é assim, já sabe que o negócio vai azedar e já começa acalmando. Deixa eu contar uma coisa a vocês. Eu estava pregando em Campo Grande, Espírito Santo. E o pastor da igreja, o nome dele era. Ele ainda é vivo, mas ele não dirige mais essa igreja. Pastor Gessé Gomes. Hoje ele está no Belenzinho com o pastor José Wellington. Ele é um camarada desse tamanho. O camarada era muito brabo antes de ser crente, mas se converteu, se envolvia com política, com um monte de coisa. Era brabo, ele era brabo. Mas se converteu e o bode virou ovelha, uma ovelha mansa, abençoada. Aí eu fui pregar na igreja dele, e o pau estava quebrando. Eu era bem mais novo no ministério. Como aprendi com aquele pastor Gessé, ele era discriminado a beça, esse pastor. Eu gostava dele. Eu tenho essas coisas assim de gostar e dessa turma do bode, eu gosto muito. Aí, eu congregando com ele, eu no culto com ele, cheguei lá na igreja dele, 7 horas, o culto começava às 7h15, com todo o vento, pastores, não tinha lugar para sentar, a igreja lotada, não tinha mais lugar para sentar. Eu falei, pastor, e está no vento, hein? E estava no vento mesmo, a obreirada lá se levantando contra, uns líderes se levantando contra ele e tal, e a igreja lotada. Eu era o pregador. Sabe como ele começou o hino? O culto. Vamos ficar em pé, a paz do Senhor, vamos ficar em pé. Aí tem aqueles que estavam com o pastor, que abrem da festa. Vamos ficar em pé. E eu vendo. Ai, meu Deus, dirigir um culto desse deve ser uma... Aí ele começou o hino 193. Falei, não acredito que o pastor vai cantar esse hino. Se tu, minha alma, a pancada comendo, negócio azedado, um troço estava feio demais e tal, pastor. A Deus suplica. E não, confiando fica. Aí ele foi cantando. Que vozeirão é esse, rapaz? Que isso? Eu pensei, eu vou ver se tem algum microfone ali grave, mas não tem não, é o peito mesmo. Parabéns, tá? Aí ele foi cantando. Eu preguei. Olha onde eu preguei. Cantares 3:8. Isso deve ter uns 12, 15 anos, sei lá. A época que eu lhe conheci, lá em Blumenau. Tem muitos anos. Eu preguei em Cantares 3:8. Sabe o que diz? Todos armados de espadas,
destros na guerra, cada um com a sua espada cinta, por causa dos temores noturnos. Aí eu preguei, estava incisivo, preguei. No final nós fomos jantar. Mas meu Deus do céu, o que eu falei ontem? Que o ministério vai nos amadurecendo. E eu aprendi com esse pastor Gessé. Aí no jantar eu incomodado, falei, pastor, o negócio azedado, o pau quebrando. O senhor começa o culto cantando 193? Aí ele falou assim, pastor Lauri, os irmãos são uma bênção. Mas tinha ali seus opositores, são uma bênção também. Eu ainda não conhecia esse texto, né? Procura colocar o coração no gado. Ele conhecia, mas não sei se ele não pensava nisso, mas já era experiência de ministério. Aí ele falou assim, os irmãos são uma bênção. Eu falei, mas eles estão atribulados lá com o Senhor, isso é a coisa do cão. Ele falou, os irmãos são uma bênção. Quem não presta é o diabo. Infelizmente, alguns dão lugar ao diabo. Essas coisas acontecem. Eu olhando para ele, comendo. Aí ele falou assim, pastor, eles já estão tudo oriçados, esperando o momento de arrebentar com tudo, quebrar a igreja. Eu vou chegar lá com 212, os guerreiros se... meu irmão, ninguém vai segurar. Eu olhei para ele, olhei para o pastor Gessé, e falei, pastor Gessé, o senhor está certo. Isso eu nunca me esqueci. Ele estava, o errado era eu. O negócio já está oriçado, tu chega ali, botando mais lenha na fogueira, quem vai controlar depois? E tivemos um culto abençoado, nós fomos embora. Semanas depois, estava tudo em paz na igreja. Pastor Gessé hoje está em São Paulo. Deus tem abençoado para a glória do nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, autenticidade na coerência. O camarada que pensa no grupo. Aí, como é que o senhor começa uma reunião quando sabe que o negócio vai azedar? Salmo 133. Eu sei que é. Eu sei que é esse texto. Quão bom, irmãos, que coisa maravilhosa está aqui. Ele sabe que o negócio está ruim para ele, mas nós somos irmãos. Aí, dá uma palavra, abraça o teu irmão do lado. Ele vai justamente naquele que é mais opositor. O camarada que abraçava assim de longe, abraça para ir quebrando. É assim que funciona. Então, a sociabilização, estar com, andar com, viver com, porque o homem é um ser altamente sociável. Pela Bíblia é a mesma coisa. Já leram isso na Bíblia? Eclesiastes capítulo 4, versículos 9, 10, 11, 12. Olha o que diz Salomão. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro ajuda a levantar o seu companheiro. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois juntos lhe resistirão. Olha para cá. E o cordão de 3 dobras não se quebrará facilmente. Você, unido com teu irmão, no meio está o Espírito Santo. E não há demônios do inferno que vão atrapalhar a obra de Deus nesse lugar. Você pode adorar ao nome do Senhor. Levante a mão, diga glória ao nome de Jesus nesta manhã. Autenticidade, vamos ver. Autenticidade, primeira proposta, autenticidade na coerência da vida. Segundo, a autenticidade está na função do líder. Todos juntos, bem alto, a igreja. Não usar parabéns. Não usar o que eu falei? Não usar máscara. Fale junto comigo. Eu conheço um homem. Fala mesmo, eu conheço um homem que teve sucesso porque não usava máscara. Sabe onde ele teve sucesso? Capítulo 42, 10. Quando ele orava pelos amigos, Deus virou o seu cativeiro. Onde está na Bíblia que ele não usava máscara? Capítulo 1, versículo 1 do seu livro. Olha o texto. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Ele era reto, ele era sincero, ele era justo
e desviava-se do mal. A palavra sincero, fale comigo, sincero, quer dizer sem cera. Sem cera. A palavra sincero quer dizer sem cera. No Império Romano, por isso saiu a palavra sincero. Quando um ator iria representar um papel num palco, ele fazia a máscara do personagem para representar aquele papel, tá? Ele modelava uma máscara do personagem para representar aquele papel. E a máscara, na época, era feita de cera. Daí saiu a palavra sincero, a interpretação da palavra sincero. Então a palavra sincero quer dizer sem cera, quer dizer sem máscara, quer dizer transparente, autêntico. O obreiro, ele tem que ser sincero. Eu falei ontem que ele não pode ter duas conversas, não pode ter a palavra dobre, ele não pode ter duas palavras. O que ele falou aqui, ele tem que falar a mesma coisa aqui. Ele é sincero. Não pode, não dá. A igreja tem que confiar no obreiro. Porque eu já conheci líderes que irmãos chegam ao ponto de falar assim, mas duvido que o pastor vai sustentar essa palavra depois. Aí dá vontade de ir embora. Dá vontade de ir embora. O pastor, o líder, o obreiro tem que sustentar, não é ser brabo, não é ser marrento. Ele tem que sustentar a palavra que ele falou. Com o tempo os irmãos vão falar assim, o pastor falou? Meu irmão, se o pastor falou, não adianta. É isso mesmo. Eu tenho certeza que se ele falou, ele vai falar na frente de todo mundo que ele disse isso. Ele vai se arrebentar o pastor, mas ele vai manter a palavra dele. Não é a palavra de rei que não volta atrás, é o sim, sim, não, não do que diz a Bíblia. É o sincero, sem máscara, transparente. Tu quer congregar com homens assim? Diga aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos de pessoas assim, sem máscara. Deixa eu falar uma coisa a vocês aqui. Eu me lembrei do pastor Idecaso Takayama no auge. Ainda está no auge, tá? Mas no auge como pregador itinerante. Ele era pregador itinerante, rodava o Brasil. Meu Deus, era um nome extraordinário aí no Brasil. Hoje ele prega no Paraná, porque vocês sabem, ele é deputado e faz campanhas no Paraná, paralítico anda, cego vê. Aliás, ele nem precisa que eu fique defendendo ele aqui, é porque é uma realidade. E ele precisa de voto no Paraná para continuar sendo eleito. Mas é um santo homem de Deus. Ele no auge, pregando lá em Madureira, na Assembleia de Deus de Madureira, no Rio. Era o sim, a igreja lotada, as 3 galerias lotadas, tudo cheio, mas cheio demais. E o pastor Takayama pregando, e o japonesinho, ele era abusado. O camarada tinha autoridade extraordinária, pregando. Vocês pegaram ele no auge, né, pregando por aí afora. Aí ele pregando, e naquele dia ele estava azedo. Ele já é meio azedo, né? Então, ele mais azedo ainda, pregando. E ele estava batendo, mas ele estava batendo a palavra dura para a igreja. E a igreja gemendo, ovelha é uma coisa maravilhosa, gemendo, dando glória a Deus, gemendo, e o pastor, pá, e os obreiros, nas 3 galerias de trás também, lá são 3 púlpitos, glória a Deus, um olhava para o outro, fala a Deus, e pastor Takayama, vapo, e os obreiros, fala a Deus, um olhava para o outro, balançava a cabeça, pastor Takayama olhava, ria, e glória a Deus, na graça, pregando, e ovelha gemendo, meu Deus do céu, é muita coragem, eu não tenho essa coragem não. Com 40 minutos de pregação, ele para a pregação, do nada, ele para a pregação, já estava batendo demais na igreja, e a igreja gemendo, dando glória a Deus, ele para a pregação e diz assim, agora, presbíteros, diáconos, evangelistas, pastores, aquele jeitão dele, pastores, missionários, em nome de Jesus. E a obreirada tudo chorando, ali impactado, que as ovelhas estavam apanhando e tal, palavra dura. Ele, em nome de Jesus, põe a mão no queixo. Aí os obreiros tudo no púlpito, com a mão no queixo. O presidente da convenção, todo mundo, põe a mão no queixo. Ele levou uns 5 a 10 minutos. Põe a mão no queixo, olha o que Deus vai fazer, e tal, os obreiros chorando, glória a Deus e tal, põe a mão no queixo. Aí ele fala, agora, em nome de Jesus, tira a máscara.
Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Eu não tenho coragem de fazer isso não, ele teve, eu não tenho coragem não. Ah, meus irmãos, quando ele falou tira a máscara, as ovelhas que apanharam 40 minutos, glória a Deus! Você pode dar glória a Deus aqui ou está difícil? Tu pode dar glória a Deus aqui? Levante a tua mão, diga glória ao nome de Jesus. Ora manacandarabiando revassa labachéria. Entre a lacandariabia subnai de amenecomanácia. Glória ao nome de Jesus nesta manhã. Te louvamos, ó Deus, te louvamos, ó Deus, te louvamos, te louvamos, te louvamos. Adore, adore, adore ao nome daquele que vive e reina. Estão sentindo a presença de Deus, continue adorando, continue adorando. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Ora mana rebia subnaste como névias. Ente ala carabia xere como navanduvenácia. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Oh Jesus, tu és maravilhoso. Vamos mais à frente um pouquinho. Aliás, meu Deus, meu horário está terminando. Fale comigo. Funções na vida de um líder que visa a atualidade. Toda a igreja. É preciso lembrar, antes de tudo, que o líder cristão também é um administrador. Fixemos o ensino de Provérbios 11:4, onde não existe administração sábia, o povo perece. Aí eu falo a primeira parte, vocês a segunda. Administrar é um dom dado por Deus, toda a igreja. Um líder... tem planos e metas específicas e sabe onde quer chegar. As principais funções do líder são: primeiro, segundo, terceiro. Isso, são 3 passos importantes que estão interligados, um dependendo do outro. Planejar, executar e avaliar. Não adianta ter só boas ideias. O planejar é ter boas ideias. Eu preciso aprender a executar as minhas boas ideias. Então o obreiro tem que ter boas ideias, o líder tem que ter boas ideias, mas tem que aprender a executar e avaliar as boas ideias, porque as boas ideias às vezes não é para esse momento. Não é, então vou executar uma coisa que não é para essa hora, eu tenho que fazer a avaliação, o planejamento. O gestor, ele vai agir dentro dessa visão. Aí ele vai ver se dá, ele vai parar, vai analisar. Então, antes dele botar isso na mesa, algum projeto na mesa, ele já tem que ver tudo isso aí de antemão para não cair no descrédito. Olha o que eu digo, fale comigo, planejar, toda a igreja. Planejar é a arte de fazer com que as coisas aconteçam naturalmente, sem forçar a natureza. Para planejar, é preciso estabelecer alvos definidos a curto, médio e longo prazos. Isso eu tenho que observar como líder. Não dá para dissecar tudo. Vamos para a segunda palavra. Fale comigo. Executar a igreja. O obreiro cristão precisa saber que com planejamento feito é mais fácil executar a tarefa. Executar é colocar o grupo em ação para o trabalho. Ele vai executar, é colocar o grupo em ação. Porque a palavra líder é aquele que comanda e orienta a um grupo, a uma associação, a uma agremiação. Deixa eu usar uma palavra chula aqui. Lá no Rio de Janeiro, seria uma gíria assim, ó, aquele que puxa o bonde. É mais ou menos isso. Mas o camarada só vai puxar o bonde se as pessoas verem seriedade nele. Essa coisa de líder. E isso aí, meu irmão, isso é extraordinário na vida do líder. Quando o líder tem essa chamada, essa coisa de, essa autoridade divina. Vocês acham normal? Quem é que quer acompanhar um líder? Pense bem, quem quer acompanhar um líder? O líder e você
com mais 299. Você, mais 299, 300. E mais o líder, 301. Vamos lá. Você, junto com os 300, acompanhar o líder. O nome dele é Gideão. Eu vou acompanhar Gideão. Vamos lá, legal. Nós vamos sair com Gideão para a peleja. Somos 300. Mas do outro lado tem milhares. Quem é que quer? Isso é coisa de doido. Isso não é normal. É normal? 300 sair na peleja contra milhares? Não é normal. Por que que Gideão conseguiu isso? Líder. Líder. Houve o planejamento. Não foi assim de orelhada. Vamos lá, gente, vamos para a peleja. Acompanha a história no capítulo 6, quando Deus começa a falar com ele. Vai nessa tua força, varão valoroso. Deus é contigo. Sabe como a história começa? É que não dá tempo aqui hoje. Capítulo 6, o povo hebreu plantava, os medianitas colhiam. É triste, né? Tu plantar para outro colher, tu trabalhar para outro receber. Aí, Gideão, o que ele faz? Para despistar os medianitas, ele foi trabalhar com trigo no lagar. Não era época de uva, então não tem ninguém no lagar. E Gideão trabalhava ali tranquilamente, sem ser incomodado. Aí, Deus levanta um profeta. Tudo começa aí, ó. Deus levanta um profeta no meio do povo e diz que daria livramento a Israel. Se não me falha a memória, é o versículo 7, do capítulo 6 de Juízes. Deus levanta um profeta, fala que daria livramento. Começa aí. Aí Deus vai a Gideão e fala para Gideão: vai nesta tua força, varão valoroso. Aí ele olha o comportamento do líder. Ele diz assim: como pode? Eu sou menor, a minha tribo é menor de Israel. Eu sou o menor na casa de meu pai, de meus pais. Então ele se coloca mesmo sem condições nenhuma de ir à frente com o povo. Aí Deus fala para ele: vai nesta tua força, varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí ele começa a fazer votos, propósitos. Deus é comigo mesmo? Aí vai lá no velo de lã. Vou botar aqui no arraial. Se hoje a neblina cair em todo o arraial e o velo de lã estiver sequinho, Deus é comigo. Foi dormir. No outro dia o velo estava sequinho, todo o arraial molhado. Deus é comigo. Não, mas não está bom ainda. Vou fazer o contrário. Se o velo de lã estiver molhado no outro dia e todo o arraial seco, Deus é comigo. Aí é mais difícil. A pessoa, todo o orvalho cair só no velo de lã, mas no outro dia o velo de lã estava encharcado e o vale sequinho. Meu Deus. Deus é comigo mesmo. Mas aqui dentro dele ainda tinha uma dúvida. Olha o que Deus faz. Gideão chega perto de dois inimigos. E os dois inimigos estão conversando. Gideão escuta a conversa. Aí ele fala assim: rapaz, eu tive um sonho. É mesmo? Que sonho? Eu sonhei que vinha um pão sobre o nosso arraial, batia no nosso arraial e destruía tudo. Aí o inimigo da interpretação do sonho diz assim: só pode ser Jerubaal. É Gideão que vai exterminar com tudo. Aí Gideão recebe aquela palavra: Deus é comigo mesmo. Olha o que Deus faz. Gideão, ele sai dali, ele tem um exército muito grande. Não era igual aos medianitas, mas ele tinha 32 mil. Então tá legal. Com a graça de Deus, nós vamos quebrar tudo. Quebrar tudo, que é a moda hoje, quebrou tudo. Vamos quebrar tudo. Aí Deus fala para ele: tem muita gente contigo, Gideão. Olha, vai até, diga os covardem para voltarem. Quando ele fala os covardem, voltaram 22 mil, ele ficou com 10. Aí começa a tremer na base. Com tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que já estava na alma dele, mas agora só com 10, deve ter alguma ação de Deus aí, eu vou. Deus, não, ainda tem muita gente. Vai até o ribeiro. O que beber água como um cão, vai contigo. Aqueles que beber água todos desligados, não vão não. Quando ele vai no ribeiro, bota o povo para beber água, voltam 9.700. Aí ele fica só com 300. Para ir contra milhares. Meu irmão, ninguém quer esse negócio. Ninguém quer. Gideão quis, mas e o povo que quis ir com ele? É mais complexo ainda. Agora, quando o líder, meu Deus do céu, está preparado para executar da forma que nós estamos tratando aqui, aí
Nós vencemos as batalhas da vida. Gideão foi estratégico. Vocês sabem que ele colocou uma buzina na mão, uma espada na outra. E separou o povo estrategicamente. Quando o povo começou a gritar, ali o eco das montanhas, diz os maiores comentaristas, que parecia que era uma multidão, e os medianitas, um acabou matando o outro. Mas até chegar esse momento, Gideão, a Bíblia nos ensina duas coisas extraordinárias, que nós não podemos perder esses detalhes como pregador, tá? Os irmãos que estão aqui. A primeira é quando Gideão coloca o povo para sair para a guerra. Aí, meu irmão, é o segredo do líder. Sabe o que que Gideão manda o povo gritar? Espada de Jeová. Pode ler o texto no capítulo 6 e 7. Espada de Jeová e espada de Gideão. O que que isso nos ensina? Fale junto comigo. Precisamos colocar Deus na frente das nossas batalhas. Quantos podem dar um glória a Deus aqui? É assim, pastores? É isso mesmo? Deus na frente, ó. Espada do Senhor, espada de Gideão. Primeiro Deus, depois o homem. Quando nós fazemos isso, vou falar um negócio aqui que vai parecer utopia. Vai parecer que estou viajando na maionese. Meu Deus do céu, estou sonhando. Eu posso sonhar, Deus aqui não sonha. Mas olha bem, parece até utopia. Quando nós fazemos isso, fale comigo, entramos na guerra já com a vitória nas mãos. Não parece doideira isso? Já leram isso na Bíblia? Já leram? Entrar na guerra? Vocês querem primeiro Antigo Testamento ou Novo Testamento? Vamos no Antigo. Vamos no Antigo. No Antigo Testamento, o nome dele era Davi. Quando ele foi lutar contra o gigante Golias. Por que que ele venceu o gigante Golias? 3 palavras de Davi, básicas. Palavra remagirê, palavra de vitória. Palavra de vitória. A primeira é muito conhecida, todos vocês sabem. Tu vem a mim com lance e com espadas, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não é isso? Legal, isso aí é corriqueira, parabéns, glória a Deus. A segunda palavra, capítulo 17, 45 a 47. Ele olha para o gigante. Meu Deus do céu. Entrar na guerra já com a vitória nas mãos. Ele olha para o gigante. Falem comigo. Davi venceu porque usava a Bíblia. Pastor Lauri, ele usava a Bíblia? Já sei a espada. Não, ele usava a Bíblia. Onde está isso? A hora que ele fala para o gigante assim, ó. Do Senhor é a guerra. Por que que Davi falou isso? Não foi a esmo, pastor. Não foi porque ele não tinha o que falar. Aí ele soltou a palavra aos ventos. Não foi não. Quando ele disse, pastor, do Senhor é a guerra, ele estava lembrando-se de Êxodo, capítulo 15, versículo 3. Sabe o que que diz a Bíblia ali? Diz assim, ó. O Senhor, Ele é varão de guerra. Você pode adorar a Deus. E eu tenho uma notícia para vocês. Ele nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus. Do Senhor é a guerra. Aí vem Davi e fala, do Senhor é a guerra, porque ele é varão de guerra. Davi usou a Bíblia. A terceira fala de Davi, olha como é entrar na batalha já com a vitória nas mãos. Ele olha para aquele homem de quase 3 metros de altura, olha para ele e diz assim para o gigante. Que palavra! Eu sou fascinado por essa frase. Ele diz para o gigante assim, ó. Hoje, ele não fala amanhã nem depois, ele não protelou, a batalha era naquela hora. Hoje, o Senhor, isso não é normal, irmão, isso é sobrenatural, te entregou em minhas mãos. Cadê o glória ao nome de Jesus aqui? Cadê o glória ao nome de Jesus aqui? É entrar na guerra já com a vitória nas mãos. Já pensou para um homem daquele? O Senhor hoje te entregou em minhas mãos. O gigante não tremeu na base não. Lê o texto em casa. Quando ele olha para Davi, a Bíblia diz que o gigante o desprezou.
É o problema sério aí do inimigo, é quando despreza um homem de Deus. É quando despreza você. Ele não conhece o que diz o Salmo 3, versículo 7. Sabe o que diz o Salmo 3, versículo 7? Por causa de você, Deus fere o ímpio no queixo. E os seus inimigos, Deus quebra-lhe os dentes. Você pode adorar ao nome do Senhor? Desprezou, Davi aconteceu isso. Mas vamos lá. Antigo Testamento e no Novo, pastor? Como nós entramos na guerra já com a vitória nas mãos, no Novo Testamento? 1 João, capítulo 2, 14. Olha o que diz o texto. Filhinhos, vós sois fortes, a palavra de Deus habita em vós, e já tendes vencido o maligno. Você pode glorificar o nome de Jesus? Sabe o que é já tendes vencido? Já entra na guerra com a vitória nas mãos. Eu não sei o que o diabo tem preparado para você, mas uma coisa eu sei, em nome de Jesus, não é palavra, frase de efeito, não é sensacionalismo, emocionalismo, não é nada disso, mas em nome de Jesus, Deus já providenciou a tua vitória. Glória ao nome do Senhor. Você pode adorar ao nome de Jesus? Você pode exaltar ao nome de Jesus nessa manhã? Executar. Oh, aleluia, glória ao nome de Jesus, glória a Deus. Vamos lá, fale comigo a última, avaliar, bem alto, toda a igreja, avaliar. Avaliar é muito mais fácil para o líder cristão de todos os tempos no ministério, planejar e executar, mas avaliar, como é difícil. O que é avaliar? Número 1 e número 2, somente, toda a igreja, bem alto, é determinar o valor que se realizou. Antes de tudo acontecer, você já determinou o valor. Segundo lugar, é o que? É fazer apreciação, é ajuizar. O obreiro olhou, observou, já fez, já arquitetou tudo, já preparou tudo. Lá na frente, quando ele for realizar a obra, ele vai realizar com êxito para a glória do nome de Jesus. É por isso que Jesus falou que antes de entrar numa obra, primeiro você tem que fazer todos os cálculos para depois pôr em prática aquilo que você avaliou. Então precisamos, como líderes, avaliar. Segunda parte, porque agora eu tenho exatamente 14 minutos. Segunda parte é longa também. A segunda parte é, olha o que eu digo, o potencial do líder vem da intimidade com Deus, que é o tema do nosso seminário, vem da intimidade com Deus. Todos os crentes de todas as épocas sabem que para ter intimidade com Deus é necessário andar com Ele. Aí eu apresento Enoque e Noé. Enoque andou com Deus 300 anos, a terra não viu mais, Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, 24. Noé era reto, justo e andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Depois eles aparecem nos heróis da fé. Deus precisa de homens andando com ele, porque Enoque e Noé saem da história. Deus chama Abraão, capítulo 17, versículo 1 e diz: anda na minha presença e ser perfeito. Quantos querem andar com Deus? Digo amém. Então aí eu trabalho Enoque, já falei. Segundo trabalho Noé. E não dá para tomarmos o tempo aqui a respeito dessas coisas, tá? Depois eu vou falar aí do potencial, segundo Tomás de Aquino, né? Que tem a finalidade de defender as revelações do cristianismo. Aí trabalho a ideia, mais à frente, do que é potencial, o potencial. Depois nós vamos mais à frente mostrando que a vocação não é o nepotismo, que vem a ideia de colocar só pessoas do nosso convívio, da nossa família, sem chamada. Não tem problema nenhum o pastor sair e deixar o filho, se o filho tem chamada e tem credibilidade no ministério e a igreja recebe o filho. É normal. O sobrinho, o parente, é normal. Se a igreja o recebe, se a igreja quer, não tem problema não, tá? Pode colocar. Agora, o nepotismo é quando a pessoa não tem condições nenhuma, mas nós a colocamos porque faz parte do nosso convívio. Aí é nepotismo. Vocação e observação, e mais lá na frente o líder e a piedade em evidência na técnica
de gerência. Isso daí é bom você ler em casa, legal, a técnica de gerência. E mais lá na frente, a supremacia da palavra na vida do líder. E eu quero, meu Deus do céu, trabalhar essa verdade aqui. Olha o que é que eu digo. A vitória do púlpito depende do tempo de meditação na palavra de Deus e na oração que gastamos antes de nele subir. Assim também a nossa vitória em público, como homens, depende do tempo que gastamos a sós com Deus no nosso lugar de oração. Aí trabalhamos a ideia de comunhão. E depois o tópico é o líder e a literatura que lê. Olha o que é que eu digo. É impossível sermos coerentes com a verdade sem termos de admitir que por muitas décadas, de uma ou de outra forma, fomos ensinados a desprezar qualquer tipo de literatura que não fosse a Bíblia, não importando qual bíblica se dissesse que essa literatura era. Há muitos anos isso vinha acontecendo, hoje não. Hoje as pessoas estão mais conscientes que devemos ler a Bíblia e bons livros. Vamos mais à frente que nós vamos ainda trabalhar nessa verdade. O líder quando lê, fale comigo, o líder quando lê aumenta seu conhecimento. A igreja. Aí eu digo, Paulo, o mais culto dos escritores do Novo Testamento, estava encarcerado, aguardando o momento do seu martírio, quando pôde escrever a Timóteo, seu fiel companheiro no ministério. Ele diz, quando vieres, traga a capa que deixei em Troades, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo ia morrer, mas queria morrer atualizado, queria morrer lendo, e eu vou contar alguma coisa sobre isso mais lá na frente. A literatura leva o líder à excelência do conhecimento. Olha o comentário que eu digo aí, que eu conto aí. Conta-se que John Wesley, eu tive o privilégio de ir na casa dele, no túmulo dele, na capela dele, na igreja do centenário dele, lá em Londres. Meu Deus, era um homem extraordinário. Famoso avivalista inglês, chegou a ler milhares de livros, enquanto montado cavalgava num outro ponto de pregação. O mesmo foi dito de George Miller, famoso pregador e filântropo inglês. Aí eu coloquei 1, 2 e 3, queria que vocês lessem comigo. Número 1, todos juntos, bem alto. Número 2, aqueles que leem. E em terceiro lugar, isso, aí eu faço um comentário embaixo dizendo o seguinte, olha o comentário. Se há sempre tempo para fazer aquilo que se quer, sempre haverá tempo para ler quando se quer. No meu livro, acho que ainda tem uns 3 ali, no meu livro sobre escola dominical, eu digo uma palavra de Silmar Coelho, pastor. Quem quer, dá jeito. Quem não quer, dá desculpa. E é uma verdade. Está lá no meu livro. Você adquiriu o livro Escola Dominical, eu mostro que nós temos tempo. Quem quer, dá jeito. Quem não quer, dá desculpa. John Wesley lia de um ponto de pregação para o outro, montado no animal, até hoje. Quem conhece a história sabe, até hoje, a rainha da Inglaterra respeita John Wesley. Ele é um nome respeitado na Inglaterra até hoje. O que ele fez lá atrás, até hoje, ele é respeitado. A Bíblia diz que o seu testemunho ainda fala, e fala alto o seu testemunho. Até hoje ele é respeitado, pela literatura que ele lia, pelo momento em que ele orava. A nossa vida não vai dar para trabalhar mais esses pontos finais aí, mas a nossa vida tem que ser aplicada na leitura. Alguns falam assim, poxa, eu já li muito. Já li demais a Bíblia.
Eu falei um versículo para vocês aqui, que eu aprendi esse versículo, tem mais ou menos 20 dias. 20 dias que eu aprendi esse versículo. Foi numa lição da Escola Bíblica Dominical, na aula o comentarista citou esse versículo. Só que eu já li esse versículo mais de 60 vezes, porque eu já li o Salmo algumas vezes assim. Foi o Salmo 26, versículo 8. Sabe o que diz o texto? Eu citei ele aqui. Amo estar em tua casa, lugar onde permanece a tua glória. Eu já li isso mais de 50 vezes, mas aprendi tem uns 20 dias. Quando eu li o versículo, eu falei, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Já tinha passado por cima dele, mas não tinha parado para analisar. Amo estar em tua casa, lugar onde permanece a sua glória. Um versículo maravilhoso. Às vezes, nós chegamos a 50, 60, 70 anos e falamos assim, não, eu já li bastante, agora deixar para outra, minha mente já está um pouco cansada. Para que eu vou comprar um livro do pastor Lauri? Para que eu vou ler Bíblia? Para que eu quero esse negócio? Nós agimos assim. Só que eu conheço um homem, um velhinho, que velhinho abençoado. Ele chega no lugar onde ele foi morar, a Bíblia não fala de pai e mãe. Ele chega praticamente sozinho com uma molecada junto com ele. E ele chega aproximadamente, segundo alguns estudiosos, com 13 a 16 anos de idade. Vamos botar 15, tá? Arredondar 15. Ele chega nesse lugar com 15 anos, esse menino, 15 anos. Mas ele tinha aquela doutrina que eu falei ontem aqui para os pedagogos, né? Educa um menino no caminho que deve andar, ele tinha essa doutrina. Quando ele chega lá, ele tinha que comer da iguaria do rei, das iguarias do rei. Vocês não conhecem, não. Aí, a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 8, que ele assentou-se no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei. Versículo, e nem convinha que ele bebia. Versículo 9, Deus lhe deu graça diante do chefe dos eunucos para não se contaminar. No final do capítulo 1, ele já tem interpretação de sonhos e visões, só por causa desse propósito. No capítulo 2, ele interpreta a estátua. No capítulo 3, ele não aparece, porque aparecem seus 3 amigos na fornalha. No capítulo 4, ele aparece de novo mostrando os 7 anos da desgraça do rei. A verdade é essa, unhas grandes, pelos e tal. No capítulo 5, esse mesmo rapaz aparece interpretando na parede Mene, Mene, Tekel, Farsi. Pesado foste na balança, foste achado em falta. Acho que vocês conhecem ele sim. No capítulo 6, ele aparece na cova dos leões. Que coisa maravilhosa, quando eu prego sobre isso. Eu prego para você que está reclamando de ter entrado no vento, na prova, na luta. Deus quer nos dar vitória, muitas e muitas vezes, é na prova. É na prova, foi o que aconteceu com esse rapaz, com esse homem. Agora homem, é claro, já está no capítulo 6. Agora homem, Deus poderia livrá-lo da cova. Mas Deus não livrou da cova. Tem pregadores que falam que Deus livrou da cova. Deus não livrou da cova, porque Deus queria um milagre maior. Deus o livrou na cova. É no problema que Deus vai te livrar. É na dificuldade que Deus vai te livrar. É no vento que Deus vai te livrar. Por isso que Deus ele permite que nós passemos por ele. Deus queria livrá-lo na cova. Deus queria essa expressão, sabe qual? 2. A primeira é que o rei não dorme a noite inteira e jejuando, pedindo a Deus para livrá-lo. A outra palavra abençoada é de manhã, quando o rei chega lá na cova e diz assim, são 3, são 2. A primeira é essa: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Não é normal no meio de um monte de leões famintos? Eu sei que tu ainda vives. Aí ele ouve aquela voz lá de dentro: viva para sempre, ó rei. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Você pode adorar o nome de Jesus? Ah, pastor, os leões não estavam famintos. Não, o rei pega todos os opositores com a família e joga com as famílias na mesma cova. Diz o texto, antes de chegarem no final da cova, todos eles já tinham sido trucidados pelos leões.
O leão que não comeu Daniel. O leão que jejuou por causa de Daniel. Deu o nome, Daniel, né? É ele. Capítulo 7, ele passa a ter revelações extraordinárias. Capítulo 8, Deus da glória, ali em casa. Não dá tempo para dissecar aqui. Aí no capítulo 9, pastor, velhinho Daniel. Ler com 15 anos é fácil. Com 20, com 30, com 40... No capítulo 9, olha só a leitura, que eu trato aqui nesse livro demais sobre escatologia bíblica, que eu falo aqui nesse livro, sobre as 70 semanas de Daniel, sobre a última semana, dividida em duas partes, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, a última semana de 7 anos, eu trato aqui, 7 anos de grande tribulação. Pastor, como é que vai ser isso? Não se preocupa não que você não vai estar aqui, porque eu falo no livro também, Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da grande tribulação, que há de vir sobre o mundo, sobre os que habitam na terra. Já deu interesse, né? Glória a Deus. Mas não é só isso não, eu cito Jeremias capítulo 30, versículo 7, que a grande tribulação é o tempo de angústia para Jacó. Aí Paulo diz lá no Novo Testamento que nós não fomos destinados para a ira, mas para a salvação. Aí mostra que a igreja não passará pela grande... Mas tu só vai descobrir, lendo esse livro maravilhoso, que daqui a pouco vocês vão adquirir, o livro de escatologia bíblica. Só não é primeiro do que eu, porque eu já ganhei esse aqui, então não é primeiro. Você vai ser o segundo, ou terceiro, quarto. Então, Daniel no capítulo 9 é fascinante. Eu vou chegar onde eu quero. Ele chega em Babilônia com quantos anos mesmo, que eu falei aqui, aproximadamente? 15 anos, 15 anos. No capítulo 9, seu nome mesmo, querido irmão? Vanderlei, vou falar só para o Vanderlei, ó. No capítulo 9, irmão Vanderlei, ele está lendo o livro de Jeremias, capítulo 28, é que naquela época não tinha capítulo e versículo, tá? Ele está lendo Jeremias 28, sabe o que ele descobre? Ora, ele chega na primeira leva do cativeiro, na primeira leva, chegou os nobres, Daniel chegou no meio para servir diretamente o rei. No capítulo 1, ele chega no início do cativeiro, no início, no princípio, com 15 anos, vê que matemática fácil. No capítulo 9, ele está lendo o livro de Jeremias, aí ele descobre pelo livro de Jeremias, que o cativeiro era de 70 anos, e sabe o que ele descobre, irmão Vanderlei? Olha que coisa, é pastor, evangelista, é o que você? Presbítero Vanderlei, ele descobre, chegou com 15, aí ele descobre que o cativeiro era de 70. A segunda coisa que ele descobre é que o cativeiro já tinha acabado, 70 anos tinha se passado. Sabe quem era aquele garoto Daniel? Agora era o ancião Daniel. Ele chega com 15 e 70 se passou, porque ele passou todo o período lá em Babilônia. 70 anos foram embora, 70 com 15 dão 85 anos. O velho Daniel ainda estava lendo, e eu acho que não preciso ler mais. Glória ao nome de Jesus. 85 anos lendo Bíblia. Tem outra coisa, naquela época não tinha óculos, queridos irmãos. A iluminação não era como a de hoje. Mas o velho Daniel, na sua casa, tinha aquele quartinho abençoado, a janela virada lá para Jerusalém. Além de ler todos os dias, ele orava 3 vezes ao dia. Ele arrumava tempo, ele era estadista, ele era o segundo do reino. Ele tinha responsabilidades tremendas ali naquele império, mas Daniel tinha tempo para orar 3 vezes ao dia, tinha tempo para ler Bíblia, e lendo Bíblia ele descobre que 70 anos tinha se passado, agora não tinha 15 com 70, 85, o velho Daniel vai lendo, até que Deus interrompe. Pastor, onde está isso na Bíblia? Daniel 12:4, Deus fala assim: e tu, Daniel, olha o que Deus fala para ele. Imagino eu, Daniel, olha só, eu estou assim, ó, lendo, pesquisando, eu quero descobrir mais, eu quero aprender mais, e aquela coisa de devorar livros e Bíblia, eu quero descobrir mais, aí Deus fala para ele no capítulo 12, versículo 4, Deus fala lá de cima para ele: e tu, Daniel, fecha pois esse livro. Deus manda Daniel parar de ler. Fecha pois esse livro, porque nos finais dos tempos uns correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Pastor Lauri, e Daniel lê o versículos 8 e 9, ele escuta aquilo ali,
pensa que vai dar uma volta em Deus e volta a ler. Aí Deus fala para ele: Daniel, já te falei, para você está selado. Chega, parou, acabou. Por quê? Porque o mesmo Deus que sela para Daniel é o Deus que lá em Apocalipse 22, 10 e 12 fala para nós: não seles as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Você pode adorar ao nome do Senhor? Você pode adorar ao nome de Jesus nessa manhã? Levante a tua mão, diga glória ao nome de Jesus. Estão sentindo a graça de Deus aqui? O velhinho Daniel e o velhinho Paulo. Quem é que quer ler, pastor? Doente, encarcerado em Roma, prestes a morrer, doentaço. Tem outra coisa, hein? Eu falei que não tinha óculos. Lá em Roma, nas masmorras de Roma, escuridão total. Nas masmorras de Roma, o camarada com problema de visão. Pastor, tu vai inventar que Paulo tinha problema? Claro que tinha. Gálatas, ele diz assim: eu sei que se possível fosse, vocês arrancavam os próprios olhos e me dariam. Ele escreve isso aos Gálatas. Aí tem outra frase que ele fala assim aos Gálatas: eu vos escrevi em letras grandes. Dá-se a ideia que Paulo tinha uma dificuldade muito grande na visão. E lá em Roma, ele já estava morrendo muito doente, mas muito doente mesmo. E se não morresse doente, ele seria decapitado. Mas mesmo sabendo que iria morrer, que não sairia mais do cárcere, que ali ele iria a óbito, ao sepulcro, e esperando a eternidade, ele escreve para Timóteo: todos me desampararam, até Demas me desamparou. Procura vir ter rápido comigo, eu preciso sentir o calor da tua presença. É mais ou menos isso. Mas vem cá, a tua presença é maravilhosa, mas faz um negócio para mim. Traga a capa que deixei em Troades, na casa de Carpo, porque o frio aqui é tremendo, eu preciso da capa para me aquecer. E eu aquecido, olha o que eu vou fazer. Traga também os livros. O velhinho Paulo, doentão, preste a morrer, mas queria morrer atualizado. Ele queria morrer sabendo, ele queria morrer descobrindo, ele queria morrer aprendendo. Traga os livros, eu preciso ler mais, eu preciso devorar esses livros. Tem outra coisa, hein? Traga também, especialmente, primordialmente, os pergaminhos, que eram as escrituras do Antigo Testamento da época, era feito em pergaminhos. Traga também os pergaminhos. Eu vou morrer, mas quero morrer atualizado, eu quero morrer lendo, eu quero morrer aprendendo. É o que Deus quer fazer conosco nesses dias, para a glória do nome de Jesus. Você pode adorar ao nome do Senhor? Você pode adorar ao nome de Jesus? Parece que Paulo conhecia aquele texto que eu falei ontem. Qual, pastor? Salmo 12, versículo 6. O salmista é como olhar para a Bíblia e ele diz o seguinte: as tuas palavras são puras como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Salmo 45, 1, eu falei também: o meu coração ferve de palavras boas. Salmo 119, versículo 40, as tuas palavras são muito puras, por isso o teu servo a ama. Sabe por que nós estamos aqui hoje de pé? Fala: em nome de Jesus eu estou de pé, porque eu sou sustentado por essa palavra. Já leram na Bíblia isso? Salmo 119, versículo 116. Sabe o que o salmista diz? Sustenta-me conforme a tua palavra, para que vivas e não me deixe envergonhado na minha esperança. Tu ama a Bíblia, tu ama a Bíblia. Adore ao nome de Jesus, adore ao nome de Jesus. Tu ama a palavra, está sentindo a palavra aqui nesse dia? Glorifica o nome de Jesus de Nazaré. Deus tem uma palavra conosco. Quantos podem dizer amém? Tem uma palavra para você e tem uma palavra para o pastor. Primeiro você ou primeiro o pastor? Vocês primeiro? Ô pastor? Vocês? Então vem cá, pastor. Eles primeiro, mas vem cá, pastor, por favor. Para eles, entrou aqui doente? Eu não vim aqui só vender meus livros. É claro que tu vai aproveitar, né? Primeira mão, eu estou apaixonado por isso aqui. Eita, rapaz. Tem que ver o que eu falo aqui do milênio. Vou dar só uma palhinha. Você que nunca foi a Israel, fale junto comigo, não tem problema. Se eu não for agora, eu vou depois. Esses
Jesus vier arrebatar a igreja, pastor, hoje, se ele vier arrebatar hoje, daqui a 7 anos eu estou chegando em Israel de graça. De graça. Daqui a 7 anos, está aqui no meu livro, depois da grande tribulação, olha o que vai acontecer. Só vou dar essa palhinha, senão tu não vai querer comprar o meu livro. A Bíblia diz que nós vamos vir com ele depois de 7 anos da igreja arrebatada. Nós vamos, vê se dá para tu anotar aí, ó. Tem lá um irmão, qual o nome dele, advogado? Lá tá lá atrás. Qual o nome dele? Tem lá um irmão Cursino, vê se dá para anotar aí. Olha o que vai acontecer. Vê se dá para anotar. Depois duvido que tu vai anotar. Olha o que diz o texto. Quando nós descermos com ele, 7 anos depois da grande... Aí ele vai comprar o livro que vai ficar mais prático. Olha só, ele já comprou alguns, comprou todos e agora tem esse aqui. Quando Jesus vier com poder e grande glória para dar livramento a Israel, olha o que vai acontecer, irmão Cursino. Não, anota aí, é melhor, não olha para mim não. Olha o que vai acontecer. Nesta hora, vai se cumprir Zacarias 14:4, Zacarias 14:8, Joel 3:12, Joel 3:18, Ezequiel 47, Judas, versículo 14. Sabe o que diz Judas, versículo 14? Está rindo? E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos teus santos. Você pode adorar ao nome de Jesus? Está aqui. Eu falei rápido para o senhor não anotar e ter que comprar o livro. Estratégica de vendedor. Mas não é brincadeira, tá? Está aqui. E vai se cumprir Joel 3:2, Joel 3:18. Porque 2 vales surgem ali. E a Bíblia já dá o nome dos vales. Joel 3:2, vale de Josafá. Joel 3:18, vale de Sitim. Quando ele pisar no monte, 2 vales. Já tem o nome, pastor, dos vales? Já tem, claro que tem. E haverão 2 ribeiros de água. Ezequiel 47. Simplifiquei, tá? Um cai no mar Mediterrâneo, um no mar oriental, outro no mar ocidental. Um no mar Mediterrâneo, outro no mar Morto. No mar Morto haverá abundância de peixe, só porque nós pisamos com Jesus no Monte das Oliveiras. Vale a pena ser crente? Vou dar só uma palhinha para você adquirir esse livro para mostrar que vale a pena ser crente. Fale junto comigo, vale a pena ser crente. Então diga, Deus me tirou da lama. Aqui, ó. Para a rocha, diga amém. Desculpa, pastor. Amém? Falei ontem, Salmo 40, versículo 2, não é? Fala, mas ainda não está bom. Deus da lama para a rocha. Fale comigo, da rocha. Ele fala para Paulo. Escreve em Efésios que eu estou colocando esse povo assentados nas regiões celestes em Cristo. Maravilha, né, pastor? Não vale a pena ser crente? Vim lá da lama para a rocha. Da rocha estou aqui. E depois vai se cumprir 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. Irmãos, não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e juntos, arrebatados nos ares, nas nuvens, encontraremos o Senhor. Nos ares estaremos para sempre com o Senhor. Tu pode dizer aleluia? Da lama para a rocha, da rocha para os ares, dos ares nas regiões celestes em Cristo, das regiões celestes em Cristo nos ares, nas nuvens, e lá nas nuvens nós vamos entrar em 1 Coríntios capítulo 3, tribunal de Cristo, depois Apocalipse 19, bodas do Cordeiro, e depois, pastor, vale a pena ser crente? Vamos descer no Monte das Oliveiras, vai acontecer tudo o que eu acabei de falar, vamos amarrar Satanás por 1000 anos e vai ser impetrado o milênio. Vale a pena ser crente, sair da lama para a rocha, da rocha para as regiões celestes, da região celeste, tribunal de Cristo, boda do Cordeiro nas nuvens. Depois desceremos e entraremos na Nova Jerusalém, que João viu descer como noiva ataviada para o Cordeiro. Você pode adorar a Deus? E depois dos 1000 anos, nós viremos para o dia do juízo final, porque a Bíblia diz que a igreja está no meu livro, julgará os anjos. Anjos aí são demônios. A igreja vai ter a participação ali. Os demônios que te afligiram hoje, lá no grande trono branco nós vamos julgá-lo. Olha que coisa maravilhosa. Eu pensei em falar só um minutinho, estou tomando 2. Aí a igreja vai ter essa participação. E depois, pastor, depois abrir-se-á, e eu encerro o livro falando sobre isso, abrir-se-á a eternidade. Eu que vim lá da lama, passei por tudo isso, entrarei na eternidade com Cristo. Vale a pena ser crente, dá um glória a Deus bem alto. Palavra para o pastor. Ele já faz o que eu vou falar aqui, ele já ora, tá? Cadê o rapaz que toca o violão? Vamos lá, um fundo musical, bem bonito ali, um fundo musical, rapidinho. Obrigado aí, meu querido. É presbítero,
músico. Músico é bom demais. Músico que assiste aula, só em xanxerê. Vamos lá. Ele vai dar um fundo musical que eu quero ministrar uma palavra abençoada para o reverendo. É qualquer fundo musical que você sentir no coração, aquele. Lembrou? Esse. Olha só que fundo musical. Tá vendo? Aqui também tem alegria. Meu querido pastor, Jó, não vem tristeza não, fica tranquilo, tá? Não vai perder tudo que tem não. Deixa a esposa ali, os filhos, a casa, os bens, glória a Deus, aleluia, tá bom? Jó, guarda esse versículo para ele, não pode esquecer. Capítulo 8, versículos 5, 6 e 7. Diz assim: promessa: mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Deus tem pressa, diz o texto, Ele, sem demora, despertará em teu favor, restaurará a justiça da tua morada. Pastor, o senhor ainda não viu nada. Filho de pastor, já vem trabalhando há tantos anos. Há 13 anos atrás me conheceu lá em Blumenau, numa escola bíblica, né? 7 dias eu ministrei sozinho. Mas pastor, o senhor ainda não viu nada. Me perdoe, não estou desmerecendo não. O senhor ainda não viu nada. Olha o que é que diz o texto. Olha o que diz o texto. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele sem demora despertará o teu favor, restaurará a justiça da tua morada. O senhor não era nem casado com ela. Olha o que é que diz o texto. O teu primeiro estado talvez tenha sido pequeno, mas o último crescerá sobremaneira. Vamos aplaudir a Jesus aqui. Recebe, reverendo. Glória ao teu nome, mestre. Agora para a igreja, vamos ficar em pé. Para a igreja. Entrou doente? Entrou enfermo? Estou passando 15 minutinhos de 10h30. Não vou falar a hora não. Estou passando 15 de 10h30. É o senhor que vai orar. Depois dessa aí, desse renovo, é o senhor que vai orar. Mesmo o rouco vai ficar bom. Para a igreja. Entrou doente? Entrou enfermo? Entrou em crise de alma, né? Salmo 6. Aproveitando esse fundo musical. Sabe o que diz o Salmo 6? Qual é o teu nome mesmo, adorador? Opa, quase igual o Lauri, né? É um nome legal. Legal. Não sei onde. O meu avô estava com isso na cabeça, que botou o nome do meu pai, e aí sobrou para mim. Lauri. Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Livra-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Eu já estou cansado do meu gemido. Toda noite molho o meu leito com as minhas lágrimas. Os meus olhos têm se consumido por causa das minhas mágoas. Mas tu, Senhor, até quando? Livra-me por tua benignidade, porque o Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás, porque Deus já ouviu a minha oração. Glória a Deus. É a primeira vez que eu vou falar isso aqui, depois de tantas horas de ministrações. Põe a mão no ombro da pessoa que está do teu lado. Diga para ela, eu não sei o que tu está passando, mas Deus já ouviu a tua oração.
Ora calaçarabandô revácia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Deus ouviu a tua oração. Tu não veio aqui só para participar simplesmente de uma escola, comprar um material do pastor. Tu veio aqui porque Deus já ouviu a tua oração. Tu veio aqui saber disso. Aquele câncer, aquela artrite, aquela artrose, aquele problema sério de coluna, aquele bico de papagaio, aquela enxaqueca que estava te atormentando há tantos dias, aquela ferida, aquela dor na alma, em nome de Jesus hoje está indo embora, porque Deus já ouviu a tua oração. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Quero oferecer sacrifícios de... Aleluia! Aleluia! Deus está aqui. Quero ser